Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição vegetal do Brasil. Eu sou o Luiz Tanuri e hoje aqui comigo estão o João Vitor, gerente regional da Bahia. João, dê um alô aí para os nossos ouvintes. Luiz, pessoal, todo mundo que está nos ouvindo aí. Também está aqui conosco o Matheus Barbaço. Matheus é RTV do Oeste da Bahia. Matheus, faça os seus cumprimentos. Olá a todos. Vamos estar com o nosso convidado especial e será um prazer estar fazendo esse bate-papo. Perfeito. Hoje temos a honra de receber aqui um convidado muito especial, o Leandro Barcelos, que é gerente da Fazenda Mariotti. Leandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir falar aqui conosco, compartilhar suas experiências e o seu conhecimento. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes e fique à vontade para falar um pouco sobre a sua trajetória. Queria já de primeiro agradecer o convite, né? É um enorme prazer e uma honra estar participando do Plantcast. A gente já vem acompanhando há muito tempo, sempre com excelentes informações, e hoje coube a nós esse desafio para a gente conversar um pouco sobre agricultura e o agro, né, que é tão importante aí no nosso país. Para contar um pouquinho aí da história da gente, né, como começou a vida de agronomia, né, vamos falar assim. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul, fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Maria, dos anos de 1990 até 1994, sempre focado na parte mais de grandes culturas, como soja e milho, né? Já quando saímos da faculdade, já começamos, a minha primeira participação no mercado foi como consultor de vendas, onde a gente trabalhou por 10 anos como consultor de vendas lá no Rio Grande do Sul, e ali foi adquirido muita experiência nesse ramo da agronomia, vamos falar assim, né? Então, um aprendizado muito grande. No ano de 2006, a gente veio para a Bahia e foi onde eu já comecei a fazer o primeiro, vamos falar assim, pós-graduação. Na época foi na Universidade Federal de Lavras, ainda era presencial, tinha que estar lá a cada 4 meses, a gente vinha o material por correio, a gente estudava, ficava uma semana em Lavras, depois fazendo as provas. Isso foi no período de 2006 a 2008, na parte de fertilidade do solo e nutrição de plantas também. E começamos aqui na Bahia nessa mesma época. No ano de 2006 até o ano de 2009, eu acabei me afastando um pouquinho da agronomia, mas sempre estudando muito, né? E sempre ligado também na parte de fisiologia. No ano de 2010, 11, quando comecei na Fazenda Mariotti a trabalhar na parte de gerenciamento da fazenda mesmo. E estamos aqui até hoje, né? Vamos falar assim, para complementar os cursos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. No ano de 2017 e 2018 a gente começou outra pós-graduação, que foi pela Universidade Federal do Paraná, também fertilidade do solo e nutrição de plantas. E agora, por último, de 2019 a 2020, também mais uma pós-graduação pela Exalc, através do sistema Solo Agro, que estamos acabando agora. Então, essa mais ou menos é uma trajetória vamos falar assim, profissional nesse sentido. E agora, por último, então, vamos falar assim, tentando implementar tudo isso aí na fazenda. Perfeito, Leandro. E começando aí a rodada de perguntas, né? Eu inicio te questionando a respeito de como que começou, né? Quando você começou a trabalhar na Fazenda Mariotti em 2010, 2011, como você relatou, quais foram os primeiros desafios que você encontrou na fazenda e aí na região, e quais foram as ações tomadas diante desses desafios? É muito bom falar sobre isso aí, porque naqueles anos de 2011, 12 até 14, 15 aqui na Bahia, até teve um período mais complicado um pouco, falando em chuvas, né? E então a gente estava com produtividades assim bem abaixo do que a gente gostaria de ter. E a gente começou a prestar atenção na lavoura, como
como todo ano a gente faz isso, de percorrer a lavoura, tentar ler o que a planta estava nos mostrando, mas nós vimos com produtividades muito baixas. A gente sempre conta aqui entre nós, era 20 dias de sol e acabava morrendo as plantas e a produtividade despencava no sentido assim que ficava muito ruim até de tocar a própria fazenda, que começou a complicar. E a gente notava que algumas fazendas daqui do oeste, mesmo com menos pluviosidade, elas ainda conseguiam produzir razoavelmente bem, né? Então a gente começou a tentar assim entender que não era o problema só climático. Nós estávamos com problema na nossa lavoura, principalmente de solos. Então, o que chegou à conclusão? Um dia, sentado aí com o Ricardo, que é o dono da fazenda, na última colheita que foi muito ruim, a gente resolveu ir para o lado assim, ou a gente investia realmente em solo para a gente conseguir superar ou passar pelas dificuldades sem muitas perdas, ou acabava que não tinha mais como dar sequência. E se tomou algumas decisões interessantes a partir daquele momento. Uma delas, né, vamos falar assim, a gente começou a ver, a entender o perfil do solo, né, que é a parte, vamos falar assim, a primeira parte aí do estabelecimento de uma lavoura. E assim, o que foi algumas metodologias que a gente optou? Conhecer alguns cases de sucesso de algumas fazendas que iam bem, né, mesmo com a baixa pluviosidade em determinados anos, e também começamos onde a gente começou a participar mais de congressos, de fóruns, a gente também começou daí na UFPR a estudar um pouco mais lá na parte da pós-graduação e começar a anotar algumas coisas que a gente vinha fazendo na fazenda, no solo e gerando resultados, experimentando muito, né, trabalhando essa parte de física de solo, e a parte química que a gente achava no primeiro momento que era importantíssimo, né? Detectamos algumas coisas como o excesso de fósforo que tinha na camada de 0 a 20, então isso tudo medindo, né? Vamos falar assim, a gente iniciou com a agricultura de precisão nesse mesmo momento, isso já fazem 6 anos, vamos falar assim, foi acho que um dos pontos mais importantes que a gente, ou a decisão mais importante que a gente fez na fazenda, porque nós tínhamos muita disparidade dentro do lote em termos de produtividade e a agricultura de precisão nos ajudou muito nesse sentido. Procuramos, então, em contrapartida, além da parte de amostragem de solo, que é muito importante, fomos uma parte de laboratórios, para ver laboratórios que realmente fossem idôneos e que tivessem profissionalismo, para a gente poder ter uma análise bem elaborada e bem analisada, para a gente poder tomar uma decisão. Então, a ideia geral foi isso, era baixas produtividades e a gente tinha que sair daquilo e a gente começou a trabalhar, então, perfil de solo com todas esses itens aí que a gente falou para tentar começar a melhorar o solo nosso para poder ter esse resultado ou melhorar esse resultado de produtividade. Perfeito, Leandro. Realmente a construção de perfil do solo tem se mostrado uma importante estratégia, né? Não só de estabelecimento inicial da cultura, mas também buscando tetos mais elevados de produtividade. Mas para a construção desse perfil, não são apenas um fator a ser tomado em consideração, né? São vários os fatores, como bem colocado aqui por você. Parabéns, muito obrigado. Leandro, todos nós sabemos que na Bahia, um dos pilares aí de grande sucesso que a gente vem aumentando as produtividades no oeste da Bahia é a construção de perfil de solo, aliado à parte química, física e também a biológica. E conhecendo a Fazenda Mariotti, conhecendo o manejo de vocês, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a formação de palhada dentro do sistema, que hoje, para mim, é um dos pontos fundamentais aí para estar aumentando as produtividades. E conhecendo a fazenda e o manejo de vocês, eu acredito que vocês estejam dentre os maiores especialistas aí na formação de palhada e dentro do sistema. Então, eu queria que você abordasse alguns pontos que nós devemos nos atentar dentro do manejo de palhada. Opa, positivo, João. Esse é um excelente assunto, né?
que faz hoje toda a diferença dentro de um sistema de manejo. A palha hoje, na minha opinião, ela é importantíssima, não tem mais como a gente não adequar ela ou você inserir ela no sistema. Só que ela é desafiadora, né? Vamos falar assim, não é muito fácil você entender, você construir uma palhada e você plantar em cima dela. Mas vamos lá, tem alguns pontos que eu acho muito importantes na palhada que tem que ser levado em consideração, principalmente para quem está no início, e a gente vai citar eles aqui. O primeiro que eu levo muito em consideração é a relação CN, relação carbono-nitrogênio. Isso tem que cuidar demais. A gente até, lá na fazenda, a gente trabalha mais com a braquiária, então ela tem uma relação CN um pouquinho mais alta, né, vamos falar assim, mas a maneira de conduzir ela quando planta é não deixar que essa relação CN fique muito alta, né? Por que disso? Num primeiro momento, quando você vai implantar uma lavoura de soja, por exemplo, em cima de uma palhada que tenha uma relação CN muito alta, há um perigo muito grande de te faltar nitrogênio. Então, a gente tem que manejar essa palha, vamos falar assim, para que ela fique com uma relação nitrogênio um pouco mais alta. Como que a gente faz isso, né? Vamos falar, lá na fazenda. A gente implanta a braquiária, vamos falar assim, nós trabalhamos mais com a rosiziensis, e vai manejando ela com o rolo-faca. Não deixamos crescer muito a palhada, é como se fosse imitar a pecuária, né? Jogar o boi em cima. Ela cresce até uma determinada altura, a gente vai lá, rola ela, corta essa palhada, que ao mesmo tempo que a gente vai estar já colocando essas folhas disponível para os micro-organismos, a gente vai estar estimulando raiz. E, consequentemente, uma folha mais nova, cortada, naquele momento ela não vai estar com uma relação carbono-nitrogênio muito alta, ela vai ficar mais baixa um pouco, que vai acabar nos ajudando depois no início da implantação da lavoura de soja. Então essa quantidade de palha está relacionada com a relação CN. A gente não precisa muita palha em superfície, né? Vamos falar de braquiária, que é uma coisa que, ou é a cultura que a gente mais está usando lá na fazenda, como planta de cobertura. Ela dá uma massa seca na parte aérea muito, muito grande se você deixar ela desenvolver. Então, mas o que a gente busca na braquiária, na verdade, é a raiz dela, né? E daí entra outro ponto que é importantíssimo, que a gente fala sempre, é a qualidade dessa palha, né? Vamos falar assim, para transformar em matéria orgânica, a gente precisa que se transforme em humus, né? Hoje a gente sabe que a matéria orgânica ela é dividida, vamos falar assim, em 3 partes, né? Humus, ácido fúlvico e ácido úmico. E quem vai nos dar a parte do humus, vamos falar assim, que vai ser a parte da matéria orgânica que vai nos dar as cargas negativas que a gente precisa para aumentar a CTC é a umina, no caso, né? Vamos falar assim. E quem faz isso, quem é a molécula que faz isso é a lignina, que ela é uma molécula, vamos dizer assim, mais bem estruturada, mais difícil das bactérias decompor ela, e é ela que vai nos dar essa estabilidade de matéria orgânicas e cargas negativas. Então, por que daí das raízes, né? Hoje, onde tem lignina são nas raízes da braquiária. A parte aérea da maioria das culturas, das plantas de coberturas, elas não têm muita lignina. Hoje, pegar mesmo a parte de braquiária mesmo, de soja, de crotalária, chega a 6, 7% de lignina. Só para exemplificar, hoje a raiz da soja tem 4% de lignina. E a raiz da braquiária nós temos 18% de lignina. Então, é ela que vai nos dar matéria orgânica no solo. E também, muito importante nesse sentido, é a quantidade, né? Por que tem que ser a braquiária, né? Vamos falar assim. Isso dados até do professor Favarin, da Exalc, lá hoje você, para 1 tonelada de parte aérea, de braquiária, você tem de 5 a 10 de raiz. E não tem nenhuma outra planta de cobertura que consiga isso, nem mileto, crotalária, nada nesse sentido. Então, acho que é importantíssimo, quando for estabelecer palhada, a gente cuidar essa parte do nitrogênio, né? Que a gente não deixe escassear esse nitrogênio no sistema, que senão a gente pode ter problema depois, quando for implantar a lavoura de soja, por exemplo. Isso principalmente nos primeiros 5 anos. Outro ponto muito importante na palhada, que eu falo sempre aqui, e para quem conhece a fazenda, a gente se preocupa muito com a plantabilidade. Então, tem que haver esse manejo. Nós temos que preparar essa palha para a plantadeira entrar
em cima da lavoura e conseguir plantar. Não adianta a gente ter uma massa seca ou verde, né, vamos falar assim, se não dessecar, muito alta ou muito grande ou muito densa, que a plantadeira não vai conseguir fazer o serviço. Não tem plantadeira que faça milagre. Então a gente tem que trabalhar isso. A gente lá na fazenda trabalha isso com o rolo-faca também. A gente acaba fazendo, dependendo da época que a gente consegue implantar a braquiária, a gente passa 2 até 3 vezes o rolo-faca nessa palhada, vamos falar assim, para a gente preparar ela para a plantadeira. Eu sempre falo que quando a plantadeira chegar na lavoura, ela tem que encontrar uma cama não muito espessa, que ela consiga trabalhar bem. E um quinto ponto que eu me preocupo muito com a palhada é em relação ao nutriente cobre. A gente sabe que o cobre tem uma absorção específica na matéria orgânica, e quando você está aumentando a matéria orgânica, a deficiência de cobre ou a falta do cobre, ela é muito provável. Então tem que se trabalhar um pouco melhor essa parte de nutrição de cobre quando você está implantando braquiária. Tem outros nutrientes também, mas no nosso caso aqui na Bahia, que os solos já são bem pobres em cobre, a gente tem que dar uma atenção toda especial para esse tipo de nutriente. E outra coisa bem importante é assim, trabalhar no começo, quem está começando, trabalhar com cultura tipo a Brachiaria rusizensis. Ela é mais fácil de trabalhar, ela não, é mais fácil de você matar ela depois, ela não dá muita toceira, até que pega o jeito, vamos falar assim, de trabalhar com a palhada, porque se você errar, é uma grande chance de você perder produtividade nesse sentido. E um último recado que eu gosto de dar sempre da palhada é assim, entrou no plantio direto, tem que continuar no plantio direto, tem que colocar palha sempre, todo ano, né? Porque a gente chama de efeito prime negativo e efeito prime positivo. No momento que tu coloca a palha um ano, né, vamos falar assim, você aumenta a comida para os micro-organismos, eles se multiplicam e eles vão se alimentando daquela massa que a gente está colocando. Se no outro ano a gente não colocar palha, vai ter uma população maior de micro-organismos, não tendo o alimento que seria a palha, ele vai ir na matéria orgânica e vai se alimentar dos ácidos fúlvicos e úmicos que tem lá e vai acabar que vai diminuir matéria orgânica no nosso solo, o que a gente não quer. E aqui na Bahia, então, é importantíssimo, porque nós temos solos bem arenosos e nós precisamos de uma CTC maior. Então, a gente tem que proteger isso. Então, entrou no plantio direto palhada, temos que continuar para nós não perder matéria orgânica. Perfeito, Leandro. Sensacional. Resposta com um conhecimento muito vasto. Leandro, só para complementar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a implantação da braquiária na parte nutricional. Sei que muitas vezes o pessoal olha a braquiária como uma cobertura, mas não trata ela como uma planta de cobertura. E essa planta ela precisa ser nutrida. E até entrando hoje em adubações de sistema, eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre a nutrição que você faz para o estabelecimento dessa braquiária, para ela ter um maior desenvolvimento e para ela poder estar fazendo a reciclagem de nutrientes e fazendo com que essa matéria orgânica tenha qualidade, como você disse. Beleza, João, um excelente questionamento também. Isso até, vamos falar assim, de uns 2 anos para cá que a gente começou a prestar atenção na fazenda. A gente quer hoje, a gente considera a braquiária não como uma planta que vá assim de segundo plano para nós. A gente procura a braquiária como uma planta de primeiro plano na fazenda. Ela é tratada como uma cultura, como a soja, como o milho, como uma cultura natural do sistema, que ela não nos dá grão no primeiro momento de braquiária, mas ela nos dá grão de soja e milho depois. Então o que a gente começou a fazer? A gente notou então quanto mais a gente desenvolver a planta da braquiária, mais ela vai reciclar nutrientes, principalmente potássio e fósforo, nesse sentido. Então o que a gente pensou? O que falta? Qual que seria o nutriente da lei do mínimo, vamos falar assim, que estaria faltando para a braquiária naquele momento, que a gente implanta ela após a soja, e que nós aqui na Bahia não temos chuva depois de abril, era o nitrogênio. Então o que a gente fez? Hoje a gente colhe a soja e planta a braquiária, ou uma parte que é sobressemeada, no que ela chega num primeiro estágio de 15 dias, 20 dias, a gente entra com adubação nitrogenada na braquiária. Para que isso? Para que ela desenvolva mais, que é o nutriente que estaria faltando para ela produzir. A gente não vai produzir grão com a braquiária, a gente vai produzir massa, mas
de certa forma, é uma produtividade de massa mesmo que a gente quer. Então, hoje a gente está fazendo esse trabalho com adubação nitrogenada na braquiária, e agora, até a partir desse ano, a gente já fez um pedacinho esse ano lá, e a gente vai aumentar um pouco. A gente está com a ideia já de a parte de micronutrientes, a gente já começar a trabalhar em torno de 30% a 40% da quantidade total de micronutrientes que a gente trabalha na soja e no milho, a gente vai trabalhar na braquiária. Para que isso? Por que disso? Que a gente acha que no momento que a braquiária vai decompondo, ao longo do tempo da cultura da soja, ela vai liberando. É como se fosse fazer uma adubação controlada, né? Uma adubação com nutrientes de liberação controlada. Que às vezes não adianta a gente ter só lá boro no início do ciclo da soja e não ter no fim. E a gente acredita que a braquiária pode nos dar isso, porque ela vai liberando ao longo do tempo. Então nós já vamos começar a testar isso na fazenda, mas importantíssimo, e a gente teve ótimos resultados com essa parte de nitrogênio aplicado no início, logo após, no caso, a implantação da braquiária. Leandrão, você começou a comentar agora sobre micronutrientes. Um pouquinho antes disso, eu queria entender, você comentou também bastante sobre o perfil de solo. Saber um pouco mais como você vem tratando a parte de corretivos, de calcário e gesso, e pensando em micronutrientes, com esses pHs um pouco mais elevados no plantio direto, como você vem trabalhando para o suprimento de micronutrientes, tanto via solo quanto via folha? Opa, beleza, Matheus, também. Outro assunto importantíssimo, né? E eu acho que talvez o mais polêmico, o que mais a gente conversa aí, né, sobre micronutrientes, eu considero de fundamental importância. Hoje não tem como ter altas produtividades sem a introdução, ou a implementação, ou aplicação de micronutrientes na lavoura, né? Então, como fazer isso, né? Hoje a parte do perfil do solo, começando por aí, ela é bem desafiadora, porque você tem que colocar alguns nutrientes em subsuperfície, né? Principalmente boro, cálcio, magnésio e fósforo. E como fazer isso, às vezes, sem revolver o solo? Então, tem alguns manejos que a gente faz na fazenda, através do gesso e tal, né? Gesso, calcário, que é todo ano na fazenda, até a gente depois vai falar um pouquinho também. Mas lá na fazenda hoje o procedimento é gesso e calcário todo ano, nas doses, óbvio, recomendadas, né? Que a gente faz normalmente, durante cada safra, através das análises de solos. Mas a parte de boro, então, vamos falar especificamente dos micronutrientes. Como que a gente faz boro? Boro via solo, que a gente sabe que boro, falando de soja e milho principalmente, algodão, como ele não é móvel, via floema, às vezes a aplicação foliar, ela vai bem, mas não é tão bem, é melhor que ele seja absorvido via xilema, em função de vários fatores. Então, o boro, vamos falar assim, a gente trabalha ele, todo ele via solo. Hoje trabalhamos com a Olexita, né? Antigamente a gente trabalhava com octaborato de sódio, numas doses que a gente colocava em torno de 400 gramas de boro por hectare. Eu sempre achava que era pouco, né? Porque os nossos níveis de boro aqui no nosso solo são bem baixos também. E depois até eu sempre questionava a maioria do pessoal, que eu achava que tinha que ser mais, e agora de uns 2, 3 anos para cá, que a Embrapa mudou a recomendação para 1,5 kg de boro, né? E até, né, Matheus, assim, eu ainda acho que é meio pouco, né? Vamos falar assim. Então, a gente até está testando algumas coisas lá na fazenda com doses um pouco maiores ainda da Olexita, né? Então, nesse sentido, o boro damos prioridade, assim, 90% via solo. E os micros catiônicos, vamos falar assim, em função de que a gente quer um pH lá na fazenda bem elevado, a gente procura pH acima de 6,5. Para vocês terem uma ideia, a nossa camada de 0 a 10 na fazenda hoje gira de 6,5 a 6,8 o pH. Então, assim, a camada de 0 a 20 aí, nunca baixa de 6,3, 6,4. E na minha opinião, vamos falar assim, pelo que a gente entende, pelo que a gente estuda, teoricamente, então, os micronutrientes catiônicos se tornam disponíveis, né? Isso está escrito na maioria dos livros aí de fisiologia vegetal ou de fertilidade de solo que a gente conhece. Então, como fazer isso? Tem que ser via folha. Eu não vejo outra maneira. Até eu vou falar assim, antigamente eu considerava sempre que a gente tinha que colocar 100% do que a gente precisa para a produção de 1 tonelada de grãos via folha, de cobre, zinco
manganês, hoje o níquel também, via folha. Hoje em dia eu considero ainda em virtude do 20 a 40, vamos falar assim, ser um pouquinho mais ácido, vamos falar assim, eu considero hoje em torno de uns 20% da necessidade, tendo no solo um pouco desses nutrientes, eu acredito que seja absorvido pelas raízes. O restante, onde tiver um pH de 6,5, não tem como, não, eu acho que está tudo hidrolisado e muito pouco absorvido. Então você vai via folha, né, Matheus? E daí a gente, como é que faz isso tudo, né? Importantíssimo para nós é a análise de folha. Então, eu sempre falo aqui na fazenda que a gente tem que fazer as coisas e medir, né? Como que a gente sabe se o nutriente tá na planta ou não, né? Nós temos que analisar a planta, no caso, a análise de folha. Inclusive, lá na fazenda, hoje a gente tem um sistema que a gente analisa 4 vezes a planta, ou folhas da planta durante o ciclo. Começamos lá em V6, V7 e vamos até o R5, analisando folha, criando os nossos parâmetros, né? Vamos falar assim, para poder comparar a produtividade e nível na folha. Então, tem que ter essa análise de folha juntamente com a aplicação dos micros, para você poder entender, inclusive, as fontes que estão sendo usadas, né? Porque às vezes não adianta você usar, talvez, um sulfato ou um óxido e não absorva, né? Ou absorva menos. De repente, um EDTA absorve mais, talvez o EDTA seja mais barato do que um óxido, por exemplo. Então, você tem que... Como é que se faz isso? Você tem que analisar a folha. Ela que vai te contar como é que está. Até citando uma palavra do Fernando Warpechowski, né? Quem é o melhor extrator? É a planta. Então, nós temos que analisar ela durante todo o ciclo, até para você tomar algumas decisões, né? Então, a gente faz isso com zinco, com cobre, com manganês. Até nós criamos uma curva já na nossa fazenda, fazem 5 anos, que a gente vem analisando, vem criando doses, que hoje a gente usa dose de manganês bem acima do que o pessoal recomenda. Então, por quê? A gente foi notando, aumentando dose, produzindo mais, aumentando dose, produzindo mais. Então, importantíssimo nos micros, né? O que a gente tem que fazer? Levar em consideração o pH do solo, fontes, né, dos nutrientes e medir tudo isso que está sendo colocado, né? E às vezes, até dependendo como é que está o clima, você aumenta manganês, diminui cobre, você tem que ir fazendo essas relações aí. Mais ou menos por aí é o manejo que a gente pensa e coloca lá na fazenda. Ô Leandro, nas últimas 2 safras a gente veio percebendo uma necessidade maior de molibdênio. Como que você vem tratando esse micronutriente também? Mas o molibdênio também, na redistribuição do nitrogênio na planta, né, para reassimilação, ele é importantíssimo junto com o níquel. Mas assim, as próprias doses de molibdênio, eu vejo hoje que até a gente estava discutindo esses dias, vai muito assim de quanto que você quer colher, né? Você quer colher quanto? Eu sempre faço essa pergunta, você quer colher 50 sacos de soja ou 90 sacos de soja? Então a gente tem que ver, as doses variam de acordo com isso, né? Aí a gente tem que levar em consideração, tá, vamos lá, começa por pH. Apesar que o molibdênio aumenta a disponibilidade quando tem um pH mais elevado, eu não acredito muito nisso, porque como a gente usa muito gesso, né, vamos falar assim, a gente acaba colocando muito sulfato lá na lavoura, eu acho que acaba lixiviando esse nosso molibdênio. E a gente nota isso, tanto é que na fazenda esse ano a gente está usando 60 gramas de molibdênio por hectare, né, e ainda eu estava falando agora, né, Matheus, que eu acho que ainda tem que aumentar um pouco mais. E na soja e no milho, né, vamos falar assim, a gente usa molibdênio no milho também, né, e também as mesmas 60 gramas no milho, e pro próximo ano a gente vai usar 80 gramas no milho, né, por causa de toda essa parte de assimilação do nitrogênio. E molibdênio, além também de considerar produtos que têm uma fonte boa, né, vamos falar assim, mas hoje ele faz parte da estratégia. A planta da soja, a própria do milho, vamos falar de soja, o nutriente que mais se precisa é nitrogênio, e ele está intimamente ligado com a assimilação do nitrogênio através da fixação biológica. E ainda depois, mesmo que depois da formação dos ureídeos, que vai para a folha, vamos falar assim, lá na redistribuição para formar proteína, tem que haver a redução do nitrato, do nitrito, que precisa molibdênio, e níquel também. Então, é um nutriente que hoje é importantíssimo, já faz tempo que é importante, mas na minha opinião ainda nós temos que começar a pensar em doses maiores de molibdênio do que hoje se recomenda.
Para chegar em altas produtividades de 80, 90 sacos de soja, 200 de milho, o molibdênio tem que estar no sistema da fazenda sem falta. Show de bola, excelente resposta aí, Leandro. Acho que ficou claro aí para a gente poder trabalhar com micronutrientes, que eu vejo muitas das vezes a pessoa não tem sucesso com a aplicação de micronutrientes, muitas das vezes por trabalhar isolado, então a gente vê que é um conjunto de micronutrientes, né? A nossa famosa lei do mínimo, e muito questão de fontes e às vezes até a mistura. Então, se a pessoa não entender de fonte, provavelmente ela não vai entender da mistura e não vai ter sucesso na sua aplicação. Dando continuidade, Leandro, eu gosto muito do manejo de vocês lá da fazenda em relação à fisiologia de plantas. Eu queria explorar isso aí um pouco mais na sua pessoa, por conta da sua condição de micro-região. Então, nós sabemos aí que tem muitas adversidades, principalmente condição hídrica dentro da sua micro-região. Nós estamos falando que até agora choveu 550 milímetros, né? 400 e pouquinho, né? Então, assim, o que você vem trabalhando dentro da nutrição e mais específico dentro da fisiologia de plantas para você estimular melhor essa planta, dar um melhor estabelecimento da lavoura e poder chegar nas produtividades que vocês vêm chegando? Então, acredito que é muito por aí. Trabalhar a fisiologia de plantas, eu queria explorar um pouco mais o seu conhecimento nesse sentido. Beleza, João. O João já me conhece aí, é uma das coisas que eu mais gosto, né? Essa parte de fisiologia de estresse aí, que nem eu chamo, né? Mas hoje, na verdade, a gente tem que pensar, vou tentar fazer um resumo que o pessoal entenda, assim. 95% da massa do grão é carbono, hidrogênio e oxigênio. Da onde que vem isso, né? Vamos lá. O carbono e o oxigênio vêm do CO2 e ele entra via estômago, né? E o hidrogênio vem via água. Então, como que a gente faz? A parte dos 5% dos nutrientes minerais também são importantíssimos, porque é o conjunto, tem que funcionar o conjunto. Mas vamos lá, gás carbônico, CO2, é responsável hoje por em torno de 50% do peso, mais ou menos. Então tem que estômago aberto. Se não tiver estômago aberto, não tem entrada de gás carbônico e não vai formar o carboidrato. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Vamos falar assim, é como se fosse trabalhar a planta sempre com o estômago aberto na medida que ela pode, né? Como é que a gente faz isso então? Primeiro ponto é a raiz, né? Eu falo assim, depois a gente vai falar de alguns nutrientes, mas a raiz, e eu sempre gosto de comentar que o primeiro insumo que um agricultor tem que ter é o oxigênio, né? Vamos falar assim, porque ele tem que ter oxigênio na raiz para ela poder desenvolver ali, a boca, né? Vamos falar assim, desse nosso ser vivo que é a planta. Então, nós temos que trabalhar essa parte que é perfil, como a gente falou. Beleza. Aí nós vamos para a parte aérea da planta, né? Então, o que a gente tem que trabalhar lá? A gente tem que trabalhar a parte de estômago, que você trabalha com o quê? Com os reguladores osmóticos, tipo prolina, glicina betaína, são dois assim, aminoácidos que estão intimamente ligados, vamos falar assim, com a parte de abertura e fechamento de estômagos, fora outros nutrientes, né, como enxofre, o próprio óxido nítrico, né? Mas assim tem que trabalhar com esse tipo de composto, vamos falar assim, para ajudar a planta no sentido de preparar ela para o estresse. Como a gente sabe, hoje até a previsão do tempo nos ajuda muito, a gente tem que dar um jeito de que ela esteja como se fosse vacinada, esperando já estar preparada para aquele estresse. Uma coisa que eu sempre comento com o pessoal é assim, hoje geneticamente, vamos falar assim, a planta ela foi desenvolvida para produzir. E isso foi então dado preferência para o metabolismo primário da planta, que é a parte de produção de carboidratos. E foi esquecido o metabolismo secundário, né, que seria a parte de defesa da planta, tanto abiótico como biótico, ou seja, tanto temperatura e falta de água como pragas, né, pragas e doenças, né? Então, o que a gente pensou lá na fazenda? Bom, se a planta ela geneticamente ela foi modificada para produzir carboidrato, nós temos que ajudar ela no metabolismo secundário. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar produtos lá que ela não precise haver um gasto de energia para fabricar. Por exemplo, um ácido salicílico, né, que a gente sabe que está intimamente ligado à parte de defesa. Então a gente vai lá e coloca ou um precursor ou o próprio produto que você faz com que a planta não precise gastar energia para produzir
aquela parte de defesa. E você melhorando essa parte, vamos falar assim, desse complexo do estômago de abrir e fechar, que dentre eles a prolina é muito importante nesse sentido, você consegue dar um tempo para ela, ou ela está preparada, quando chegar o estresse hídrico, ela já está preparada, ou ela fecha o estômago antes, por exemplo, evita a fabricação, a produção de espécies reativas de oxigênio, que vai depois haver um gasto energético lá para as antioxidantes, né, tipo a superóxido, a catalase, glutationa, que você vai ter um gasto para produzir isso aí. Então você fecha o estômago antes, você estando a planta bem preparada com prolina, e no momento que sai do estresse, que chove ou que a temperatura ameniza, a planta não precisou gastar energia para esse tipo de coisa, e ela já arranca na frente, vamos falar assim, de outras que não têm esse mesmo estímulo. Então ali você já ganha produtividade. Então, nesse sentido todo, eu vejo que tem que trabalhar bastante essa parte, vamos falar assim, desses aminoácidos mais específicos, né? Entra aí também a fenilalanina, que é importantíssima nessa parte aí, onde vai chegar lá na fabricação, na produção de lignina também, e toda a parte de ácido jasmônico, que é tudo importante nesse complexo, que a planta não está preparada geneticamente para isso. Então, dentro desse aspecto todo, vamos falar assim, a gente tem que entender da fisiologia da planta, né? Temos que estudar isso, temos que entender a que hora que nós temos que interferir. E uma coisa assim, João, que eu acho bastante importante, a gente tem que trabalhar isso antes que a planta sofra, né? A gente tem que deixar a planta preparada, é como fosse uma vacina. Não adianta a planta deixar a planta estressar, ela perder energia, daí a gente vai lá, entra com aminoácido para não sei mais o que, a planta já sofreu. Então você prepara ela antes, prepara ela para ela entrar naquele período que ela vai ter estresse, que ela vai passar melhor. É que nem eu faço sempre uma analogia vamos fazer uma analogia da planta com o ser humano. No momento que uma pessoa que é bem alimentada, que ela está bem nutrida, vamos falar assim, ela vai passar melhor aí pelo Covid, vamos falar assim, né, do que uma pessoa que não está. A planta é do mesmo jeito, não muda nada, né? Eu ainda de vez em quando falo que a planta até ainda é melhor que nós, que ela fabrica o próprio alimento, né? Nós não. Mas o resto da fisiologia, ela é muito interessante porque é muito parecida. Então eu penso assim que nós temos que ajudar a planta nesse sentido. Tudo que a gente puder fazer, né, seja com nutrientes, né, seja com aminoácidos específicos, e dentre esses aí que eu citei, hoje até tem mais algumas bactérias também que já estão sendo testadas, que elas vão induzir a produção de ácido salicílico. Então acho que é por aí o caminho para a gente trabalhar essa parte de fisiologia de estresse. E nós, como estamos aqui numa região da Bahia que ela é bem castigada com isso, ela não chove tanto, nós temos que melhorar esse parâmetro. E hoje a prova lá na fazenda está lá, né? A gente está com boa lavoura lá, e mesmo com a falta de água vai se ter uma produtividade boa. Excelente, Leandro. Sempre bom a troca de informações aí, sempre um prazer estar escutando você falar de todo o seu conhecimento e de todo o seu manejo. Isso para nós, como companhia, é muito gratificante a gente poder estar participando dessas etapas da Fazenda Mariotti. Ô, Leandro, como a gente acompanha a lavoura, a gente soube aí que passou por alguns dias de estresse, de falta de água, né? Até alguns lotes acima de 28 dias sem nenhuma gota de água, né, Leandro? E aí você ia comentar um pouco sobre raiz, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque eu acredito que é a raiz que fez você conseguir passar por esse período sem sofrer tanto. Sofreu, mas conseguiu passar por esse período, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Importantíssimo esse questionamento também, e até eu sempre gosto de salientar ou grifar nas conversas que a primeira parte da planta que a gente tem que investir é na raiz. É de lá que vem tudo. É ela que comanda toda a parte, vamos falar assim, hormonal, vamos falar assim, de produção, vamos falar assim. É lá onde é produzida a citocinina, que é o hormônio, um dos principais hormônios que estão relacionados à produtividade. Então, raiz é o primeiro ponto. Nós temos que focar em raiz, né? E o que a gente vai fazer para a raiz, né? Foi o que nós falamos antes. Então, o que a gente pensa lá? Que eu vou falar novamente, o que eu falei do oxigênio. Para nós lá, o oxigênio é o primeiro insumo que o agricultor tem que comprar.
E como que ele faz isso? É através de um perfil de solo, físico, químico e biológico. Tem que estar os três unidos. Não adianta ter um. Não adianta eu colocar calcário, gesso, o molibdênio na semente e eu tenho solo com estado de compactação. Não adianta, a raiz não vai crescer. Ou ao contrário, a gente vai lá, descompacta, ou via raiz de planta, ou via um escarificador, e nós temos alumínio, né? Então tem que ser as duas coisas juntos, né? E dentro desse, vamos lá, vamos para a parte física. Está descompactado? Beleza, primeiro ponto. Vamos para a parte química. Quais são os nutrientes, na minha opinião, que são fundamentais, que não tem que estar lá em subsuperfície, abaixo da camada de 20 centímetros. Fósforo, boro, cálcio e magnésio. Tem que estar lá. Se não tiver, não vai ter. A gente sabe que onde não tem cálcio não cresce raiz, onde não tem oxigênio, a raiz também não é tão boa. Boro, por todas as funcionalidades que a gente sabe, né? Vamos falar assim de elasticidade da parede celular, da membrana, fósforo, energia e o magnésio na translocação. Então esses nutrientes, mas como que a gente faz para isso aqui estar lá? Num primeiro momento, o fósforo a gente sabe que é imóvel, né? Tem que colocar, talvez, revolvendo o solo. Até teve casos na fazenda que a gente chegou à conclusão de que de 0 a 20 nós tínhamos um fósforo bom, de 20 a 40 não estava tão bom. E tinha diferenças de produtividade. Num primeiro momento, a gente revolveu o solo, colocou esse fósforo de 20 a 40 e já começou a ter resultados melhores. Mas até um questionamento que eu acho interessante é assim, como manter esse fósforo de 20 a 40 sem revolver solo? Isso foi um dos questionamentos que a gente fez e um dos desafios que nós tivemos e que a gente foi procurar estudar e procurar empresas, procurar pesquisadores, procurar congressos para a gente descobrir como fazer isso. Como que a gente mantém fósforo nas camadas de 20 a 40, por exemplo, sem revolver solo. E aí se descobriu, eu falo assim, a tal da santa braquiária, né? Vamos falar assim, é ela que vai nos dar esse fósforo, manter o nosso nível de fósforo. No nosso caso da fazenda, que temos em média 22% de argila, a gente procura ter de 10 a 15 ppm de fósforo, 10 ppm em resina já estaria bom, de 20 a 40. E a gente tem conseguido isso com a braquiária. E a gente pode dizer que sim, porque mantém as nossas análises, que a gente analisa todo ano. A gente faz análise bromatológica da braquiária, inclusive, né? A gente vê lá quanto é que está reciclando de potássio, que é muita coisa, né? Paga toda a semente da braquiária e está mantendo o fósforo. Beleza, então nessa parte a gente mantém desde calcário e gesso todo ano, né? Tem que ser. E aí vem até um detalhe muito importante, né, Matheus? Lá na fazenda a gente entra 2, 3 anos com gesso, 1 ano com enxofre elementar. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente acaba descendo bastante o sulfato em profundidade e a gente quer que desça, né? Às vezes o pessoal fala, mas lixivia o magnésio, lixivia o cálcio até 1 metro, mas eu quero que tenha potássio, cálcio e magnésio a 1 metro, eu quero boro a 1 metro. E a raiz, além de pegar água no momento de estresse, ela também tem nutrientes e ela continua crescendo. E nós temos a prova esse ano lá, como o Matheus falou, numa lavoura com 28 dias sem chover, que tivemos que usar regulador de crescimento, né? Vamos falar assim, por quê? Por causa da raiz, né? E isso foi importantíssimo nesse sentido. Então, hoje o enxofre, nesse sentido de levar esses nutrientes em subsuperfície, é importantíssimo, não pode faltar. Talvez se tivesse que resumir em 2 nutrientes, para mim hoje, vamos falar assim, todos são importantes, óbvio, né? A gente sabe que são essenciais, mas enxofre e boro para mim hoje é ponto fundamental, não pode faltar numa fazenda de jeito nenhum. Tem que estar lá, né? Dentro das doses recomendadas para cada um, mas tem que estar lá. E agora, e também eu acho que vai ser o próximo ponto, você ajeitando o físico e o químico, vem o biológico. Né? Acredito eu que hoje para cima de 90 sacos por hectare, se não entrar o biológico, a gente não consegue passar disso. Né? Então a gente tem que dar condições para a palhada e vamos colocando lá os tricodermos, bacilos, os bacillomyces da vida, né? Vamos falar assim que a gente vai acabar fazendo essa associação com eles, o azospirillum, todos eles vão falar assim, vão ajudar a planta a conseguir desenvolver, a captar mais nutrientes e conseguir melhores produtividades. Então, com certeza, Matheus, a parte de subsuperfície hoje, ponto, tem que ter, e seja aqui na Bahia, seja no pivô, seja no Mato Grosso, seja onde é que for que chove 2.000 milímetros,
nós temos que ter perfil de solo para que a raiz cresça. Mesmo aonde que tenha água, nós temos que ter raiz mais profunda. E quanto mais raiz, mais boca, mais produtividade. Essa é a nossa ideia. Perfeito. Leandro, a gente vê que tem um conhecimento muito vasto. É bacana demais trocar informações, trocar ideia. E quando a gente olha para um profissional igual você, eu fico me perguntando assim, o cara trabalha como gerente de fazenda, né? Cara, é operacional, é funcionário, é monitoramento, é aplicação, seja durante o dia, seja durante a noite. Então, atividades imensas dentro de uma propriedade. E, assim, como que você consegue ainda, dentro desse contexto de trabalho, ainda ter ânimo e estar sempre estudando, sempre se atualizando? Como que você faz a gestão do seu tempo, a dinâmica do seu tempo, em busca disso aí? Que a gente vê que são profissionais diferenciados dentro do mercado que tem conhecimento. Gostaria de saber um pouco mais do seu dia a dia, com N fatores que você tem para fazer aí. Isso é um outro ponto muito importante, né? Vamos falar assim, esse tempo hoje é bem complicado para tocar a fazenda, mas quem me dá esse tempo aí é ter uma equipe bem comprometida, sabendo o que faz, unida. As coisas funcionam na fazenda hoje com todas as pessoas que estão lá dentro fazendo a sua função, fazendo bem feito. Então, isso teoricamente me dá uma sobra de tempo, né? Vamos falar assim, durante o curso da safra, vamos falar assim, de novembro até abril, eu ainda tenho tempo para poder estudar. Isso eu tendo uma equipe bem coerente, bem treinada e bem, vamos falar assim, unida em função do objetivo, ela acaba me ajudando muito nisso aí. Uma coisa que eu acho interessante, né, é ter paixão pelo que faz, né? Eu sou um agrônomo assim que não vejo outra profissão na minha vida. Então, gosto de estudar, tem que estudar. Eu sempre falo assim para quem vai lá na fazenda, e hoje a prova está aí, hoje porque de toda essa parceria que a gente tem aí, entender. Eu falo sempre assim, a gente tem que entender o processo químico, fisiológico, para poder saber onde interferir. Se nós não entendermos, a gente usa manganês, mas para que a gente usa manganês? A gente tem que entender onde que vai o manganês. Então, eu falo assim, para que de repente, em determinado momento do ciclo, a gente mude. Não tem receita de bolo, a gente tem que entender o processo para aumentar uma dose, ou diminuir, ou colocar ou não colocar. Então, isso é importante. Então, a gente acaba também tendo que estudar. Com certeza, durante as noites, né, vamos falar assim, a gente tem o trabalho durante o dia. Então, à noite também é meu horário que a gente estuda bastante, lê bastante, conversa com as pessoas. E hoje até eu gosto muito, por exemplo, assim, eu vejo que é importante todo esse trabalho que a própria Compass faz, né, da parte técnica, né, que a gente participa de fóruns, de discussões, hoje a gente tem grupo, a gente se reúne, né, então é importantíssimo essa transferência, ou seja, esse compartilhamento de informação. E então tudo isso é manejado lá dentro da fazenda, ou controlado para que eu consiga ainda fazer tudo isso, né? Levar as coisas, olhar a lavoura. Então a gente determina certos períodos durante o dia que eu vou lá para a roça, e depois que está tudo estabelecido as tarefas de cada um, fora plantio, é um pouco mais complicado, a gente não tem muito tempo mesmo. Mas no decorrer da safra e da época que a gente está em seca aqui na Bahia, tem muito tempo para essas coisas. Então, realmente é coordenar o tempo, usar o tempo da melhor maneira possível e realmente discutir. E no momento que a gente entende algumas coisas, elas acabam se tornando mais fáceis, né? Vamos falar assim, de você entender, né, todo o processo. Eu sempre brinco que até que a gente entendeu lá o esquema de raio iônico hidratado, né? Quando a gente viu lá, parecia que era meio que não conseguia entender, de repente, conversando, entendemos raio iônico hidratado. Toda a parte da absorção específica do cobre, né? Vamos falar assim, que existe, que tem que dar importância. Então, começou a entender tudo esse negócio. Aí, essa parte toda de estudar não adianta. A gente, mesmo sendo gerente da fazenda, e hoje eu vejo que o gerente é uma parte muito importante da fazenda. É ele que está no meio do caminho entre a roça mesmo e o dono da fazenda.
ele que ajuda ou atrapalha às vezes, né? Então, conhecimento é tudo, né? Para não tomar as decisões erradas, tem que estudar, tem que entender, tem que procurar, não é simplesmente chegar... É fácil chegar lá, não, faz isso, faz aquilo, manda o povo, mas nós temos que produzir, né? E o gerente é o que está na ponta, né? Ele que está lá direto, ele que está visualizando. Não tem... Eu sempre falo, o gerente é a pessoa que mais conhece uma fazenda. Então, ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, não que vá saber tudo, ninguém sabe tudo, mas ele tem que visualizar, ele tem que entender para poder procurar. E você não procura também que você não conhece. Então, você tem que conhecer um pouco para poder procurar respostas. E nesse sentido, é dessa maneira que a gente organiza o tempo lá, né? Vamos falar assim, tem que, em primeiro lugar, ter uma equipe bem unida, né? A gente faz treinamentos dentro da fazenda, como a gente estava contando lá, a gente vai... Pega todo mundo, vai para a roça, não interessa se é tratorista, se cuida da lavoura, da sede, todo mundo sabe que é uma raiz e que precisa de boro, por exemplo. Lá na fazenda todo mundo sabe, até as cantineiras, né, vamos falar assim, a gente sabe. Então, acaba que depois a gente entra num círculo virtuoso, que a gente chama, que acaba nos dando todo esse tempo aí para a gente poder estudar. E tem que gostar um pouco, né, vamos falar assim, tem que gostar. Eu gosto de entender o que é que eu tô fazendo lá e o que é que eu tô aplicando. E vem os desafios aí, né? Vamos falar assim, a gente vai inovando, experimentando, mas para isso tem que ter o conhecimento teórico e tem que arrumar o tempo para estudar. Ótimo, Leandro. Agradeço aí realmente as suas colocações. Foram dicas técnicas muito atuais e fundamentais, né? Ponderações muito ricas feitas por você ao longo de todo este podcast. Você gostaria de deixar aí mais alguma mensagem aos nossos ouvintes? Opa, com certeza, Luiz. Em primeiro lugar, agradecer demais. Foi uma honra estar aqui. Desde que recebi o convite, vamos falar assim, foi uma felicidade enorme, porque eu sei que todo mundo que já participou, eu escutei todos os podcasts que teve na Compass até hoje, sei até os números, quem fez cada um. Então, foi uma felicidade enorme e uma responsabilidade. Não, como eu falei para o Matheus, o dia que recebi o convite, não tinha nem palavras para agradecer, né? Porque eu sempre penso assim, puxa vida, um gerente de uma fazenda tá no meio de um time desse aí, que foi podcast até hoje, nem tem muito o que falar, né? Então, primeiramente agradecer demais, né, a Compass por tudo que tem feito por nós, pelo agricultor e pelos conhecimentos que tem nos passado, sempre com coerência. E deixar um recado assim para que todos os gerentes de fazenda, donos de fazenda, procurem o conhecimento, né? Procurem integrar, ir atrás da pesquisa, trazer a pesquisa para dentro da lavoura. E isso a gente tem que criar uma linguagem que o agricultor entenda o que está vindo da pesquisa, né? E senão não tem lógica ter a pesquisa e a gente não agregar isso em produtividade. Para que está fazendo pesquisa? Então a gente tem que achar essa maneira, e eu acho que hoje a Compass até faz essa interligação, mas aos gerentes aí que estão escutando a gente, procurem um pouco mais, procurem saber um pouco mais. Seja agrônomo ou não, né? O conhecimento ele não é tão difícil assim, né? Até para a gente poder cobrar a evolução da própria empresas que nos atendem, e a gente quer mais produtividade. E sem a gente estudar e experimentar, né, vamos falar assim, não tem como a gente evoluir, né? Então, o meu maior é um convite que eu faço, então, vamos falar assim a todos que nos escutam, vamos lá, vamos estudar, vamos entender a teoria para a gente melhorar na prática. Leandro, queria agradecer você e o Ricardo Mariotti pela abertura que vocês dão para a gente da Compass na fazenda. Toda vez que a gente vai lá, a gente aprende muito. É um prazer enorme estar lá junto com vocês nas tomadas de decisões. A gente aprende muito com vocês e fica meu abraço aí como amigo e como parceiro de vocês. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Leandro aí por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Ricardo Mariotti, que é o dono da fazenda Mariotti, onde abre as portas para a gente estar trabalhando. É um dos nossos laboratórios aqui na Bahia, né, Leandro? O Ricardo, um grande parceiro aí, é nosso. E eu gostaria de finalizar, quando eu penso na Fazenda Mariotti, nos profissionais que trabalham lá, no Leandro, no Ricardo e toda a equipe,
lembro muito do professor Dirceu Gassen, né? Fazer as coisas com capricho, sempre procura fazer na hora certa, né, Leandro? Fazer muito bem feito, com conhecimento, assistência técnica e o melhor de tudo, fazer as coisas com paixão. Então, quando a gente se depara com a Fazenda Mariotti, aí, com todos que trabalham lá dentro, é tudo feito com muita paixão e com muito carinho. E a gente fica imensamente agradecido de fazer parte disso aí. Fica também meu agradecimento como amigo e como parceiro da Fazenda. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado ao Ricardo também. E lembrando também, antes de aplicar produto, aplicar conhecimento, né? Exatamente. Assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um Plantcast. Agradecendo novamente a participação do Leandro Barcelos. Também gostaríamos de agradecer aqui a Fazenda Mariotti por compartilhar essas importantes informações conosco neste Plantcast. Agradecer também ao João Vitor, ao Matheus, por estarem aqui conosco, participando e contribuindo dessa valorosa discussão. Deixo aqui um abraço a todos e a todas e até o próximo Plantcast, o podcast da Compass Minerals. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.